Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue sendo o objeto de nosso existir e, ao mesmo tempo, da bênção de poder desfrutar desta singular, eu diria, participação que Deus nos dá dentro de tudo aquilo que Ele nos oferece, que, neste ponto, refiro-me ao privilégio de poder continuar estudando a palavra de Deus. Que a graça, portanto, do nosso amigo Espírito Santo vos alcance igualmente nesse novo dia, nessa nova manhã, a fim de que então possamos continuar louvando e bendizendo o seu nome. Quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e em seguida retomaremos o texto do Evangelho de Mateus, dando sequência ao que nós temos nos debruçado e proposto de extrair o que é possível fazê-lo num período, portanto, de 30 minutos, para aquilo que, de fato, nos alimenta e nos faz enxergar qual deveria ser a nossa compostura em relação ao nosso semelhante. Vamos, então, orar? Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Recife, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês nesse novo amanhecer. Vamos reclinar os rostos. Meu querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez tu me conceder o privilégio de nesta hora estar orando, Senhor, junto com meus queridos e amados irmãos aí em Recife. Ó Deus Todo-Poderoso, hoje à tarde eu estava vendo os pedidos de orações, Senhor, e eu escrevi 20 nomes de pessoas. Eu não tenho como me recordar nome por nome, Senhor, mas tu sabes o nome de cada um deles. Amém. Tem uns que necessitam restauração pela sua saúde, tem outros que estão esperando por cirurgia, tem outros que sofrem a dor da perda, Senhor. Porque quando o mal se originou, Pai, a morte veio. Ela é como uma intrusa, Senhor. Ela nos trouxe muita dor. Mas tua palavra fala que o dia da vinda do teu filho amado, tudo isso terminará. Amém. E um dia vai terminar tudo, Senhor, aonde a morte será aniquilada e o poder do mal, o poder das trevas não existirá mais, Senhor. Amém. Tu enxugarás de nosso rosto as lágrimas. Tu vai tirar de nosso coração o sofrimento, Senhor. Este mundo, Senhor, está muito mal. Nós não temos, Senhor, olhamos para um lado e para o outro e só vemos o mal que se originou no céu, no coração de Lúcifer. Ele está aqui plantando coisas maus, Senhor. Eu quero aqui fazer um pedido de oração especial pelo irmão Jailton aí do Córrego da Gameleira, Senhor. Amém. Para que o inimigo seja caído por terra, Amém. para que todo o mal das trevas seja repreendido. Abençoa as tuas igrejas, tanto em Recife como na Austrália e ao redor do mundo, Senhor, onde o inimigo está se levantando com muita força e tentando atrapalhar o teu trabalho, tentando com que o teu trabalho não seja feito, Pai querido, Pai amado. Abençoa cada irmão que está do outro lado da linha. Cuida de cada um segundo as necessidades. Amém, Cuida de tudo, Senhor, porque só tu, Senhor, pode fazê-lo. Porque nós somos muito pequenos, Senhor, e somos totalmente dependentes de ti. Também te peço, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Alfa, Ômega, princípio e fim, que nesta manhã encha com teu Santo Espírito, Senhor, o nosso pastor Cícero, para que ele possa dar a palavra e nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com o coração cheio de esperança. Amém. Desse amor tão grande, Senhor, que tu tem nos proporcionado a cada amanhecer, porque sem ele, Senhor, nós não poderíamos viver aqui na terra. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Muito bem, meus irmãos, voltando ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 4. Ontem eu tinha levantado uma pergunta que é objeto exatamente de nossa, eu diria, reflexão e ponto de partida para esclarecer, alargar e nos apropriar certamente da verdade que se encontra neste ato de Jesus da cura deste singular personagem envolvido com a doença tal que então o alijava de sua participação na sociedade de época. É necessário que a gente então retome a pergunta. Mas antes, porém, eu gostaria de convidar você para vir então ao texto, Evangelho então de Mateus, capítulo 8. Venha comigo exatamente para o versículo 4, onde Jesus disse assim para o então homem restaurado já, né? Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O texto já propõe, na verdade, a razão por que Jesus pedira que o leproso não agora curado não divulgasse o que havia, portanto, ocorrido. E aí nós temos, então, uma sugestão de Jesus, que é: vai, te apresenta, portanto, e observe ao sacerdote, oferta, então, aquilo que Moisés havia ordenado, para servir de testemunho para os outros. É claro que, quando nós olhamos a singular maneira como Mateus aqui põe a informação, a gente se pergunta, bem, qual seria essa oferta? E aí Jesus retoma o discurso lá do livro, então, de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 13, nós temos, então, o que poderíamos dizer o ato de diagnosticar se estava ou não a pessoa leprosa. Mas no capítulo 14, nós temos, então, o ritual que era praticado. E nós vamos, então, dissecar, nos apropriar exatamente deste discurso e dessas questões ali, porque o que Jesus dissera para esse leproso, na verdade, agora curado, era o seguinte: bem, você precisa se apresentar ao sacerdote. E você precisa, igualmente, levar a oferta que Moisés ordenou. Sabe o que isso significa, amigo? Que o homem teria de passar pelo mesmo rito, que era aquilo que se põe com toda a clareza, desde o tipo de oferta a ser levada, quanto também a toda a quarentena que ele deveria passar, em razão de que viesse, de fato, um veredito, o chamado, portanto, a certificação de que este homem estava puro e podia, portanto, voltar à sua vida social. Então, ao dizer isso, Jesus, portanto, está reclamando que este homem passe exatamente por todo este processo que o sacerdote agora deveria fazer. Mas a pergunta que nasce nesse aspecto, antes exatamente deste ato do homem chegar até o sacerdote, é: o que Jesus intentava ao pedir silêncio? Ou seja, de não publicizar o que ele havia feito neste homem. O que ele estava dizendo, em outras palavras, ao requerer isto? Quando a gente avança para os textos, portanto, de Marcos, capítulo 1, versículo 34, 5, 43, 7, 36, ou então o capítulo 8, verso então 26, em todos estes episódios há um reclamo de que não se divulgasse, para que então Jesus levava essas pessoas, ao receberem a bênção, a permanecerem silentes. Seria possível que alguém, portanto, que vivera da maneira como este homem vivera, não ter, portanto, a disposição agora, de uma vez limpo, propagar
falar, pular, correr, ir para a casa de amigos que há anos não podia fazê-lo. O que poderia, portanto, conter este homem dessa transformação completa realizada por Cristo? Parece, quando a gente olha desse ponto de vista do estado anterior da cura deste homem e o estado posterior à cura, é como se Jesus estivesse olhando de um ponto de vista puramente sem aprofundar o conhecimento bíblico, que ele estivesse tentando conter a alegria deste homem. Mas era isto mesmo? Por isso que, então, eu formulei a pergunta, e vou reiterar, né? Que tem a ver o porquê de Jesus ter apelado para que este homem guardasse silêncio. E nós, então, só podemos entender essa injunção de Jesus em relação a esta situação quando voltamos para o contexto em que Jesus está vivendo. Então, venha comigo para que nós, então, possamos abordar exatamente este contexto mais amplo e aí entender o porquê do apelo de Jesus da não divulgação. Vejam, nos dias de Jesus, você se lembra que a Palestina estava totalmente ocupada, né? Os judeus eram, portanto, de certa forma, uma raça bastante orgulhosa. Eles também não haviam esquecido do que Deus havia feito por eles. Era um povo escolhido, como diz exatamente isto no livro de Deuteronômio, um povo, portanto, peculiar. Eles, então, sonhavam, diante desta condição que estava a Palestina nos dias de Jesus, né? E anterior a tudo isto, eles sonhavam com o dia em que, de fato, o libertador pudesse vir, conforme como eles haviam interpretado nas profecias, dar exatamente para Israel novamente aquilo que era os dias de glória e que, assim, portanto, estava sendo recapitulada na mente destes, como nos dias de Davi, como nos dias de Salomão. Mas para uma boa parte dos que sonhavam com tal dia, era claro que eles esperavam, portanto, que essa libertação ocorresse em termos militar, aonde, então, se pudesse conquistar, por meio, então, do poder militar, aquela situação, portanto, de retomada política, a fim de que, então, ali, um personagem destacado, aparecendo, pudesse restaurar esta esperança que estava no coração, então, da liderança judaica e do povo comum, porque eles haviam, portanto, promovido esse tipo de esperança no povo comum. Por esta razão, é necessário que a gente também se lembre que a Palestina era um país inflamado do ponto de vista, então, de um olhar histórico, quando a gente compara, portanto, os episódios que ocorreram após Israel ter perdido a autoridade religiosa por desafiarem eu diria, as ordenanças de Deus e passar, portanto, a se comparar como um povo comum do ponto de vista administrativo. Vivia, portanto, a Palestina, nós não podemos também esquecer disso, em meio de revoluções. Você se lembra que líderes após líderes, então, ascendiam ao trono, tinham seus momentos de glória e, por fim, ficavam, de alguma forma, eliminados pelos seus próprios inimigos. Então, se o leproso saísse publicizando que Jesus tinha feito, então, a cura, poderia ter, então, ocorrido duas coisas dentro desta situação contextual que eu aqui apresentei. Primeiro, uma corrida sem limite de gente para vir ter acesso a Cristo, outros tantos leprosos, e a situação ser, de alguma forma, inversa ao que se era esperado. Observe, Jesus não era bem quisto pela liderança judaica. E há muito, se leprosos tivessem vindo a partir da publicização deste que foi curado para estar com Jesus, os sacerdotes, escribas e fariseus noticiariam que as, então, multidões que seguiam a Jesus
estavam, de alguma forma, sujeitas a serem, então, contaminadas pela presença de leprosos e, consequentemente, Jesus seria chamado como também alguém que estaria imundo. Então, diante desta situação, aquilo que parecia se tornar uma bênção era, na verdade, uma dificuldade profunda para que Jesus pudesse continuar a sua pregação e os seus ensinos. Este é um ponto. O outro que nós precisamos nos lembrar, a partir do contexto que eu expus sobre a situação da Palestina, é não esquecer que se o, então, agora, leproso, que não era mais leproso, já curado, viesse, portanto, publicizar o que havia ocorrido, a situação era que poderia ocorrer que, como os judeus tinham essa expectação e esta esperança, eu diria, enraizada na mente, de que viria um líder político para libertá-los, portanto, das amarras que o Império Romano estava fazendo, o que poderia ocorrer com esta ideia? Eles, portanto, escolherem um líder com essa compostura política e com, então, comando militar. Agora, imaginem, se uma situação dessa, atrelada à forma e dos atos poderosos de Jesus, como, então, seria a Palestina nesse instante, se essa divulgação fosse possível ser realizada por este que fora curado por Jesus? Então, você percebe que nós teríamos duas grandes situações. Primeiro, se assumirmos a posição, que foi aqui primeiro eu expus, de que a publicização ocorresse, e então Israel, por meio de sua liderança, viesse a constituir um personagem assemelhado a Cristo, ou o próprio Jesus, como sendo, portanto, um poderoso líder, a situação era que, então, os textos do Antigo Testamento que apontavam para o Cordeiro de Deus que viria como homem de dores, se tornaria, portanto, um contraditório. Porque o poder militar e o poder, portanto, político, era o que restauraria Israel. 2, se a cena fosse no sentido oposto, de que não seria esta a situação, mas, então, os sacerdotes invejados de todas as cenas que ali haviam ocorrido em relação a Cristo, e viessem noticiar de que as multidões estavam, portanto, sujeitas a serem contaminadas na presença destes leprosos que viriam, portanto, ter outros contatos com Jesus, o próprio Jesus seria, portanto, tomado por esses líderes como sendo imundo e as multidões, então, fugiriam de Cristo Jesus e, consequentemente, Jesus não tinha oportunidade de continuar ensinando. Essas duas situações, elas são possíveis, mas não só. Do ponto de vista do que nós olhamos, então, para o contexto de como Jesus estava sendo visto pelo sacerdócio, pelo sinédrio, é claro que essa situação não seria mais possível. Ela seria uma realidade. Então, agora, Jesus tinha de fazer algo diferente. E como fazer diferente? Qual era a intenção de Jesus? De educar a mente dos homens. Por quê? Porque uma terceira situação poderia aqui ser levantada. As duas já expostas, a terceira seria a seguinte: imaginemos, se as pessoas viessem a Cristo apenas pelo objetivo singular de receber uma cura, elas sairiam, portanto, noticiando de que havia um curandeiro. E não especificamente alguém que tinha, como nós vimos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ensinados verdades que eles jamais haviam ouvido e que, por meio delas, precisavam ser transformados. Então, desse ponto de vista, se a notícia se tornasse, portanto, publicizada, necessariamente haveria um afluir sem controle de gente para Cristo em razão de busca de suas, então, situações adversas de saúde, e Jesus seria, portanto, mero curador.
um mero, portanto, curador. E aí é neste ponto que a gente precisa refletir com mais profundidade. Ele tinha, portanto, Jesus, de mudar a mente, portanto, e as ideias dos que ali estavam, seja por aquilo que o Sinédrio, pelos rabis que haviam introjetado na mente daqueles que o libertador deveria ser um líder político e militar. 2, Jesus precisava ensinar de que era necessário que eles mudassem também a compreensão que a cura física não é, então, mais importante do que a mudança de aceitar a Deus como, então, Deus Todo-Poderoso, mesmo quando, portanto, a cura não se realiza. E 3, se as pessoas, portanto, viessem a Cristo meramente para receber, portanto, apenas a cura, como poderiam se submeter aos ensinos que Jesus havia aberto desde ali o Sermão do Monte? Daí vem a razão por que Jesus precisava habilitar todos estes nessas mudanças que ele precisava fazer. E ele tinha, então, de qualquer modo, habilitá-los, como já então dissera, para que vissem que o poder era amor e não, portanto, força dos braços. O poder de Jesus estava no amor e não na força dos braços, como propunham, portanto, os rabis, que interpretaram os textos do Antigo Testamento sobre uma perspectiva de um governo militar, que é o que ainda se põe na mente de muitas pessoas, chamadas, portanto, na teologia, a gente usa um termo técnico para isso, de dispensacionalistas. Explico. A ideia que é o que está comum na mente, então, das igrejas que perderam de vista o que de fato era a função e a presença de Jesus ali na Palestina e o que ele de fato veio instituir, a ideia dessas pessoas que têm essa compostura dispensacionalista é que, então, haverá na Palestina uma restauração de Israel. Israel volta a se tornar, portanto, um Estado poderoso, como nos dias de glória do reinado de Davi e de Salomão, vai, portanto, continuar sendo este poder de restauração para a vida das pessoas. Isso é dispensacionalismo. Mas é aí onde entra a situação. Jesus, aqui, ao pedir silêncio do leproso, estava dizendo, não publique o que acontecera, por causa das coisas que aqui, na verdade, nós já nos apropriamos, as 3 aqui que eu já expus, as 3 situações que poderiam ocorrer. Então, Jesus estava dizendo, o poder que ele estava assumindo ali, não era pelo braço, não era pela força militar, mas é pelo amor, coisa que os rabis não haviam compreendido e não haviam aceito, mesmo depois de virem, testemunharem de tudo aquilo que Jesus havia realizado. Então, quando Cristo requereu que o leproso procurasse o sacerdote antes mesmo de que o assunto se tornasse público, tinha esta ideia. Resumo. Primeiro, que não haja divulgação para não virem tantos para cá. E eles, os rabis, noticiarem que então as multidões estão sujeitas a serem contaminadas. E aí Jesus ficava sem uma audiência. Número 2, se eles, portanto, pudessem instituir a ideia que já estava conservada na mente de todos, de que quem viria libertar Israel era um líder político poderoso, que é o que se mantém ainda tal ideia na cabeça do Israel atual e da grande maioria das igrejas que tem como fundamento, como base, a ideia do dispensacionalismo, aqui já explicado, necessariamente o que estão esperando? Que apareça no Oriente Médio um líder político. Mas esta não é a base bíblica. Esta é uma interpretação equivocada, porque deixaram de ver a Jesus e passaram, portanto, a agarrarem-se às suas próprias ideias. Então, Jesus tinha de mudar a forma de pensar desse povo. E como fazê-lo? Jesus havia ensinado, capítulo 5, 6 e 7, como, de fato, é o que se requer nos céus, de compostura,
E a partir do capítulo 8, ele começa a demonstrar o que de fato é viver as verdades ao lado do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Pai e Salvador. Neste ponto, eu gostaria que, então, você se lembrasse que Jesus tinha, portanto, de trabalhar quase que em segredo, até que os homens o reconhecessem, porque ele era, de fato, Deus conosco. Ele era o amor encarnado. Ele era, portanto, aquele que não estava vindo para destruir vidas, mas para salvar, inclusive aqueles que estavam na Palestina, vistos, então, pelos judeus como inimigos, que era o caso, então, do poder romano. E que você e eu bem sabemos que diversos cidadãos romanos aceitaram Jesus. Inúmeros cidadãos romanos aceitaram Jesus, inclusive soldados. Então, o evangelho não é um poder para separar, mas para unir. Quando nós perdemos de vista isto, olhamos para as pessoas pela casca que elas trazem, suas doenças, sua compostura de pele, melhor, textura de pele, seu olhar, a forma do seu cabelo. Temos de entender que quem transforma as pessoas não são os nossos preconceitos, mas o poder do evangelho. É Cristo Jesus sendo ofertado em nossa própria vida e a maneira, portanto, de lidar com o diferente, com o estranho, que nós temos de entender que nós não deveríamos olhar a casca, mas uma alma que está incrustada por trás, não é? Daquela que se revela, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para uma prostituta a partir, então, da sua compostura física. Deus vê o sofrimento que vai naquela alma e resgata aquilo que Satanás tentou abafar. Você precisa lembrar disso. Deus não vê a doença na casca que a doença se apresenta, mas alguém que pode ser restaurado completamente para continuar acreditando que Deus não se contamina, que ele não está, portanto, isento de nossos sofrimentos. Ele sofre conosco. E mesmo que, então, coloquemos limites, Deus não tem limite. E esta ideia que tem sido introjetada nos dias atuais, nós precisamos nos lembrar deste episódio para tirarmos exatamente as lições mais profundas de comportamento de igreja e de membros nos dias que estamos passando. Quantas pessoas se avoram em seu egoísmo, em sua altivez, em sua empáfia, de sair e, portanto, se distanciando de um e de outro, não em razão de doença, mas muitas vezes em razão do egoísmo, da falta, portanto, de postura cristã. Não estou dizendo que nós estamos passando um período, eu diria, singular, que a doença não seja real. Estou dizendo que, por cima de tudo isto, estão causando ainda mais distanciamento entre irmãos e irmãos. Não estou dizendo, contudo, que você deve ter a imprudência de estar fazendo visitas desta ou daquela forma sem a proteção que você precisa ter. O que eu estou dizendo é que o cristianismo não pode, portanto, cair nesta, eu diria, pecha, nessa desgraça de permitirmos que nós tenhamos medo dos nossos próprios irmãos. Esta ideia não pode ser, de fato, o que o diabo não esteja interessado. Dizendo de maneira positiva, o diabo está interessado que nós, então, tenhamos esse tipo de compostura. E aí, distanciarmos das pessoas. Você acha que o que está acontecendo? Como a igreja de Deus está sofrendo? Observe, por exemplo, as pessoas estão com medo de vir à igreja. As pessoas estão com medo de terem contato com você e comigo. E você acha que isso é fruto de quê? A mesma situação dentro de um contexto histórico diferente? Se na época de Jesus o medo, causado então pela doença chamada lepra, fazia com que as pessoas se afastassem, pior de tudo era quando, portanto, os próprios líderes religiosos usavam, portanto, do poder que tinham para afastar ainda mais as pessoas. Então, o ato de Jesus em relação a este personagem é, portanto, eu diria, um ponto de referência para entender que o Senhor não é contaminado
nem por nossas doenças, nem pelos nossos pecados. Precisamos ir à fonte e aprender do que, de fato, aqui está sendo, eu diria, abordado. Mas ainda, Jesus ordenou o silêncio deste homem para aqueles que ele, então, ajudou, para que os homens não o acessassem, para tornar seus próprios sonhos verdadeiros, tornando mais simples. Jesus disse, olha, silencia. Se você vai para o livro de Marcos, é mais enfática a expressão ali. Jesus veementemente diz, não fale do que ocorreu com você. Porque se isto ocorresse do ponto de vista de uma publicização, como muitos fazem, né, do que ocorrera, tornando de alguma forma uma espécie de atrativo para si, se isto ocorresse, qual era a outra possibilidade? É que afluísse para Jesus lá muitas pessoas e usasse o próprio Jesus para tornar os seus próprios sonhos, então, verdadeiros. E aí vem um detalhe, ao invés de esperarem pelo próprio sonho de Deus, eles estavam agora fazendo valer a sua vontade, e não, de fato, o sonho de Deus. Eles tinham de, então, ele tinha de ficar, portanto, silente, até que pudesse aprender as coisas certas para poder falar de Deus da maneira correta. Entende o objetivo de Jesus ter pedido para que ele silenciasse? Essas coisas aqui já expostas. Jesus, então, enviou o leproso ao sacerdote para que ele pudesse, agora, ofertando a oferenda, pudesse receber a certificação de que estava limpo. Da parte de quem deveria vir, portanto, essa certificação? Do sacerdote. Voltando ao texto, portanto, de Levítico, Jesus estava dizendo, em outras palavras, te apresenta ao sacerdote, para que ele, portanto, possa dar a notícia. E aí você estará, na verdade, com o respaldo do sacerdócio, livre dos olhares, portanto, estranhos dos teus semelhantes. Porque quem era que deveria, portanto, diagnosticar? O sacerdote. Mas quem deveria publicizar que, então, o leproso não estava mais leproso? O sacerdote. Jesus não quebrou a lei. Amanhã eu queria entrar neste ponto, ainda aqui, para você se aperceber, meu querido amigo e irmão, que Jesus, em respeito à forma, portanto, equivocada de entender a visão de Deus, na pessoa de Jesus, revelada em Cristo, bem como a forma equivocada de virem a lei de Deus, o Senhor, portanto, cumpre com esses requisitos, apelando para que o leproso fizesse o que estava requerido. Para que Jesus não fosse acusado de um impostor, como era, portanto, noticiado pelos rabis, de que ele era contra Moisés e contra a lei. Era de fato? Então, às vezes, nós fazemos leitura muito apressadas. Não? Talvez quantos anos você já tenha lido esse texto e não tenha parado para perceber a largueza das verdades profundas que existem aqui. Meu apelo nesta manhã, e amanhã vou retornar para abordar a partir deste ponto o aspecto da lei, é que Deus, na verdade, meu amigo, meu irmão, cria em nós, através do nosso amigo Espírito Santo, a percepção que os nossos semelhantes não podem passar maiores desgraças do que estas que o Estado já estabeleceu. Que nós sejamos sensatos para não perder de vista o amor, o respeito, a dedicação de auxiliar pessoas, não esquecendo delas em nossas orações e naquilo que podemos fazer com prudência, fazer, para não dar ao diabo a chance de que a igreja se afaste dos seus próprios semelhantes. Que Deus te abençoe. A mim também, para que sejamos sábios, prudentes diante do Senhor, mas entendendo que a única força motriz capaz de transformar os seres humanos é o poder do Evangelho. E que isto os homens não tirem de nós. O diabo não venha
colocar, portanto, um medo tão forte de que você se enclausule e perca de vista a autoridade na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tua graça continue sendo o nosso amparo, que possamos ser sábios na tua pessoa, na tua palavra, para levarmos aqueles que precisam, de fato, a graça transformadora de Cristo Jesus. Tende misericórdia, Senhor, desse nível de mundo que nós estamos vivendo. Esse estado singular de coisas. O mundo agoniza, e tu bem sabes quantas dores, quantos sofrimentos, quantos pais sem filhos, porque estes resolveram desafiar a tua lei. Não honram os pais e, consequentemente, os anos na terra não podem se prolongar. Quantos filhos sem pais, Senhor, porque os pais perderam de vista o amor pelos seus próprios filhos. Ó Deus, a terra está doente e a tua igreja, que é o único lugar capaz, aonde de fato a doença pode ser curada, tem se amedrontado e nós te suplicamos misericórdia, Senhor, para que se erga homens e mulheres de fé, homens e mulheres submissos à tua palavra, para que o sacerdócio não se amedronte, para que então o ministério não se acovarde, a fim de que possamos avançar pela tua ordem e a tua igreja, de fato, anunciar a única esperança para esta terra, a volta de Jesus. Seja conosco e nos alimente a cada dia a sermos testemunhas desta verdade. Em o nome de Jesus. Amém.